ou mesmo um iogurte, alguma coisa desse tipo. E os salgados, a gente pede para as pessoas tomar muito cuidado com a questão higiênica, com a procedência desses salgados, né? Salgados comprados em lanchonete nem sempre são muito confiáveis, né? Então, se você tem certeza da confiabilidade daquele produto, que você faça a opção por um pão de queijo ou por um salgado assado que não seja de massa podre, aquela massa à base de manteiga, de banha, né? Tipo pastel assado, empada, que são salgados bem mais calóricos. E são gorduras normalmente saturadas, são gorduras nocivas. E os refrigerantes, doutora Ermelinda, evitá-los? Ai, é tão complicado, porque é o seguinte, o refrigerante tomou conta do mundo, né? Então, você tem que usar com certo cuidado, porque na realidade, o refrigerante, ele tem um valor calórico relativamente baixo, né? Um copo de 300 ml, por exemplo, de um refrigerante tipo Guaraná, uma Coca-Cola, tem na faixa de 125 calorias, 126 calorias. Não é uma cota significativa. Mas, em compensação, ele contribui com quase nada. A única coisa que tem de nutritivo no refrigerante é o açúcar, tá certo? E o açúcar é um alimento muito pobre, tá? Não tem razão de ser você ingerir uma cota grande de açúcar, a menos que você tenha uma atividade física muito intensa, né? A menos que você tenha um peso baixo, abaixo do normal, que justificaria a utilização do açúcar simples. Do contrário, não, tá? Então, é um alimento que contribui com muito pouco, ele vale enquanto hidratação, né? Não é uma das melhores formas de se hidratar, não, mas é uma das formas de hidratação não muito adequada. Mas pessoas que têm necessidade, por exemplo, a Coca-Cola, às vezes a gente vê pessoas que são viciadas realmente em Coca-Cola. Em excesso, ele pode fazer mal? A Coca-Cola, ela tem sido muito combatida, a Coca ou a Pepsi, as bebidas à base de cola, elas têm sido muito combatidas porque elas estimulam o sistema nervoso central. Então a pessoa fica cada dia mais excitada. É a questão do café, é a mesma questão da cafeína do café, né? As pessoas ficam cada dia mais aflitas, mais angustiadas. Quer dizer, a gente já mora num contexto, numa grande cidade, que é uma cidade extremamente estressante. Tá? Se você apela para produtos que também podem estimular esse estresse, você está cada vez mais complicando a sua vida, né? É melhor você partir sempre para suco de fruta natural, para água de coco, uma coisa mais saudável. Tá? E os doces? Como assim? O que você gostaria de saber? O uso de doces, por exemplo, até que ponto a ingestão é saudável de doce, o excesso, o que é excesso num dia para uma pessoa consumir? Olha, depende do peso do indivíduo. Se eu tenho um indivíduo com peso normal, não tem motivo para ele não usar doce, não, né? A gente chama atenção para a questão da escovação dos dentes, né? De preferência usar os doces após as refeições e não nos intervalos das refeições, né? A gente pede para observar os doces mais saudáveis. Normalmente são os doces feitos à base de fruta, as compotas, goiabada, uma pessegada, uma marmelada, são os doces mais saudáveis, né? Inclusive são mais fáceis de serem digeridos, né? Eles são mais leves, tá certo? Se o indivíduo não tem problema de doce, ele pode até optar por um doce mais calórico, tá? E os doces que mais engordam geralmente são os doces secos, com uma concentração de açúcar maior, tipo a cocada, o pé de moleque, o chocolate, o doce de leite de corte, né? Aqueles doces de leite mais sequinhos. Os doces cremosos, por exemplo, os pudins, os flãs, os doces pastosos, não têm uma densidade calórica muito alta que contraindica uma pessoa que tem um peso normal, não. Bom, essa é a doutora Ermelinda Lara, nutricionista, está nos falando aqui sobre alimentação. Para você mandar a sua pergunta aqui, o nosso telefone de contato, volto a lembrar, 275-3523. Doutora Ermelinda, chegou uma pergunta aqui da Bruna. Obrigada pela participação, Bruna. Ela disse que ela tem 20 anos, há 2 meses ela pesava 70 quilos e agora pesa 65 com a dieta do Vigilantes do Peso. Ela te pergunta o que você acha dessa dieta. Olha, o Vigilante do Peso, gente, é sucesso mundial, né? E não é à toa que as pessoas conseguem um resultado bom através do Vigilante do Peso. Dos programas de emagrecimento que eu conheço, é um dos melhores, tá certo? Eu vejo um grande problema que é a utilização da mesma dieta para faixas etárias diferentes. Eu vejo isso um grande problema. Se eu tenho um indivíduo, por exemplo, com 60, 70 anos e um rapazinho de 11, 12, 13 anos, a dieta é igual, sabe? Eu acho que a questão de
tais e tais dietas serem ruins ou boas, isso é muito relativo, porque eu acho que o sucesso da dieta depende do respeito ao hábito alimentar, né? Na maioria dos programas de emagrecimento, a maioria das clínicas de emagrecimento, eles não trabalham dessa forma, com dietas personalizadas, eles trabalham com dietas prontas, com fórmulas prontas. Então, de repente, você ama café com leite, pão com manteiga, mas na dieta tem chazinho com torrada. Então, você passa a fazer uso de alimentos que não faz parte da sua rotina alimentar. Então, para você, aquilo ali é uma tortura. Você faz, dependendo da sua garra, da sua disposição em emagrecer, você até faz por um período de tempo curto. Mas, ao longo do tempo, aquilo fica muito cansativo, muito angustiante. Então, a tendência é voltar a comer os alimentos habituais. E é aí que está o grande problema das dietas de emagrecimento para quem precisa perder uma quantidade grande de quilos, tá certo? E o uso de moderadores de apetite? A senhora acha que... Porque às vezes a gente vê pessoas que, enquanto estão tomando remédio, realmente diminui, podem até emagrecer, mas parar volta tudo. Olha, a questão dos moderadores de apetite não é a minha área, tá? Porque o moderador de apetite normalmente é prescrito pelo médico, né? A gente trabalha com programa de educação nutricional, com prescrição de dietas personalizadas a longo prazo, né? Dietas não muito agressivas. Mas em algumas situações, principalmente se tratando de obesidade mórbida, né? De obesidades mais graves, onde a pessoa tem um distúrbio alimentar grave, uma compulsão alimentar muito severa, onde esse excesso de gordura corporal está comprometendo a saúde, tem alguns casos que tem indicação de moderador de apetite, sim. Mas isso deve ser feito com acompanhamento rigoroso médico, tá certo? Já não é, né, a nossa área de atuação. Normalmente, quando o paciente é encaminhado para nutricionista no consultório, ele já vem, em algumas situações, já com encaminhamento médico, quer dizer, já foi feita toda a avaliação clínica, não tem nenhum distúrbio metabólico que possa estar contribuindo com esse ganho de peso, ela está engordando por erro alimentar, por algum distúrbio alimentar. Então, ela vem para a gente fazer uma adequação, para a gente fazer um programa alimentar de acordo com o hábito do indivíduo, mas já foi descartada a hipótese da obesidade por problemas clínicos. Tá certo? Muito dificilmente a gente depara com um cliente chegando que não passou por uma avaliação clínica. Tá. Ô, doutora Ermelinda, no caso de atletas ou de pessoas que fazem exercícios físicos regularmente, o que a pessoa deve alimentar antes de fazer o exercício? Olha, essa área é uma área nova, né, que é a área de nutrição desportiva, né? Nós temos em Belo Horizonte uma pessoa fantástica que trabalha com isso, que é a Carmenzita. É uma nutricionista, assim, minha amiga pessoal, uma pessoa fantástica. Eu não tenho muita experiência com nutrição desportiva, não, tá? A gente sabe as noções básicas, os critérios básicos. Mas no dia a dia, uma pessoa que não necessariamente seja para competição. Tá. O malhador regular, né? Aquele que frequenta academia 2, 3, 4 vezes por semana e que está preocupado com a forma física, com o seu bem-estar, com a melhora do seu condicionamento físico, ele tem que procurar comer uma dieta saudável, equilibrada, balanceada, como qualquer outra pessoa. Independente da faixa etária, independente do objetivo, perder, manter ou ganhar peso, a pessoa tem que comer uma dieta saudável, equilibrada. Agora, a quantidade de nutrientes que entra, independendo da situação, criança, adolescente, adulto, atleta, é que vai mudar, porque a demanda de nutrientes é diferente nessas situações. Você está entendendo? Em se tratando de atleta, a pessoa tem que estar muito atenta com o carboidrato complexo, né? Que é o amido, as massas. Então, não abrir mão, gente. A gente vê algumas pessoas fazendo atividade física de uma forma até muito intensa e abrem mão do arroz, do feijão, do macarrão, do pão, da batata, porque elas querem emagrecer. Então, na realidade, elas não vão emagrecer, elas vão desnutrir, elas vão perder massa muscular. É totalmente diferente o emagrecimento saudável, com uma dieta orientada, e a desnutrição. São coisas totalmente diferentes, tá? Você pode ter uma pessoa que está malhando demais, com uma dieta irregular, tá? Ela pode até conseguir perder peso, mas não vai perder peso de uma forma saudável. No caso pra gente encerrar, no caso desse trabalho seu, né, desse programa